Jesus. De Roma e Assis, testemunha feliz, Francisco nos mostra o que Cristo nos diz. De Roma e Assis, testemunha feliz, Francisco nos mostra o que Cristo nos diz. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Igreja contempla Maria como a primeira discípula e a mulher da fé perfeita. Antes de ser mãe no corpo, Maria foi mãe pela fé. O seu sim abriu as portas para a entrada de Deus na história humana e inaugurou um novo caminho para toda a humanidade. Nela vemos aquilo que a Igreja é chamada a ser, uma comunidade que escuta, acolhe, confia e caminha, sustentada pela Palavra de Deus. Na nossa reflexão de hoje, o Papa Francisco nos apresenta Maria como mulher de fé concreta, uma fé perseverante e uma fé humilde. Sua fé não foi feita de facilidades, mas de confiança no meio das noites, das incompreensões e da cruz. Maria torna-se assim ícone da fé da Igreja, uma fé que desata os nós do pecado, dá carne ao Evangelho e continua caminhando mesmo quando tudo parece escuro. Façamos nossa oração inicial. Ó Maria, mulher da fé, ensinai-nos a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. Vós que dissestes sim com coragem, ajudai-nos a acolher a palavra e a viver com fidelidade o Evangelho. Mãe da Igreja, sustentai a nossa fé nas obras difíceis. Desatai os nós do medo, da dúvida e do desânimo. Que o Espírito Santo faça crescer em nós uma fé viva, humilde e perseverante, para seguirmos Jesus até o fim. Amém. Palavras do Papa Francisco em oração para a Jornada Mariana por ocasião do Ano da Fé em outubro de 2013. Amados irmãos e irmãs, este encontro do Ano da Fé é dedicado a Maria, Mãe de Cristo e da Igreja, nossa Mãe. A sua imagem, vinda de Fátima, ajuda-nos a sentir a sua presença no meio de nós. Há uma realidade. Maria leva-nos sempre a Jesus. É uma mulher de fé, uma verdadeira crente. Podemos nos perguntar, como foi a fé de Maria? O primeiro elemento da fé de Maria é este. A fé de Maria desata o nó do pecado. O que significa isto? Os padres conciliares do Vaticano II retomaram uma expressão de Santo Irineu que diz: o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Aquilo que a Virgem Eva atara com a sua incredulidade, desatou-o a Virgem Maria com sua fé. Ei-lo, o nó da desobediência, o nó da incredulidade. E Maria, que com seu sim abriu a porta a Deus para desatar o nó da desobediência antiga, é a mãe que, com paciência e ternura, nos leva a Deus para que Ele desate os nós da nossa alma com a sua misericórdia de Pai. Ela, mulher de fé, certamente nos dirá: segue adiante,
Vai até o Senhor, Ele te entende e ela nos leva pela mão, mãe, até ao abraço do Pai da misericórdia. Segundo elemento, a fé de Maria dá carne humana a Jesus. Diz o concílio, acreditando e obedecendo, Maria gerou na terra sem ter conhecido varão, por obra e graça do Espírito Santo, o Filho do Eterno Pai. Este é um ponto em que os padres da Igreja insistiram muito. Maria primeiro concebeu Jesus na fé e depois na carne, quando disse sim ao anúncio que Deus lhe dirigiu através do anjo. O que significa isto? Significa que Deus não quis fazer-se homem, ignorando a nossa liberdade, mas quis passar através do livre consentimento de Maria, através do seu sim. Deus pediu, estás disposta a fazer isto? E ela disse sim. Entretanto, aquilo que aconteceu de uma forma única na Virgem Mãe, sucede a nível espiritual também em nós, quando acolhemos a palavra de Deus com coração bom e sincero e a pomos em prática. É como se Deus tomasse carne em nós. Ele vem habitar em nós porque faz morada naqueles que o amam e observam a sua palavra. Não é fácil entender isto, mas sim, é fácil senti-lo no coração. E o último elemento é a fé de Maria como caminho. O concílio afirma que Maria avançou pelo caminho da fé. Por isso, ela nos precede neste caminho, nos acompanha, nos sustenta. Em que sentido a fé de Maria foi um caminho? No sentido de que toda a sua vida foi seguir o seu filho. Ele, Jesus, é a estrada, é o caminho, ele é o caminho. A fé de Maria enfrentou a incompreensão e o desprezo. A fé de Maria foi a chamazinha na noite. Na noite do Sábado Santo, Maria esteve de vigia. A sua chamazinha pequena, mas clara, esteve acesa até ao alvorecer da ressurreição. E quando lhe chegou a notícia de que o sepulcro estava vazio, no seu coração alastrou-se a alegria da fé, a fé cristã, a fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque a fé sempre nos traz alegria e ela é a mãe da alegria. Que ela nos ensine a caminhar por esta estrada da alegria e viver esta alegria. Este é o ponto culminante. Esta alegria, este encontro entre Jesus e Maria, imaginemos como foi. Este encontro é o ponto culminante do caminho da fé de Maria e de toda a Igreja. Como está a nossa fé? Temo-la como Maria, acesa mesmo nos momentos difíceis de escuridão? Senti a alegria da fé? Esta noite, Mãe, nós te agradecemos pela tua fé de mulher forte e humilde. Renovemos a nossa esperança a ti, Mãe da nossa fé. Amém. Contigo a esperança da paz floriu nos passos do povo que fez caminhar neste chão. Maria, tu és a alegria dos pobres sem voz e sem vez. Plantaste confiança na gente, mostrando o teu modo de ser. O Papa Francisco
Apresenta Maria como mulher da fé verdadeira, não de uma fé superficial ou apenas emocional, mas de uma fé que atravessa toda a existência. Maria acreditou quando tudo ainda era obscuro. O anjo anunciou algo humanamente impossível e ela respondeu com confiança. A fé começa exatamente aí, quando permitimos que Deus seja maior do que as nossas seguranças e os nossos cálculos. Francisco recorda a imagem do nós, criados pelo pecado e pela incredulidade. O pecado fecha o coração, rompe relações, gera confusão interior. Quantos nós carregamos dentro de nós? Mágoas antigas, medos, pecados repetidos, feridas familiares, crises espirituais, falta de perdão. Muitas vezes acreditamos que já não existe saída, mas Maria parece como aquela que conduz os filhos à misericórdia do Pai. O Papa insiste numa verdade profundamente consoladora. Nenhum nó é impossível para Deus. Maria não resolve magicamente os problemas da vida, mas leva-nos a confiar na graça divina. A fé da Igreja nasce exatamente desta certeza. Deus continua agindo mesmo nas situações mais complicadas da história humana. Maria é apresentada como aquela que desata, pela fé, o nó da desobediência de Eva. Aqui aparece um dos temas mais antigos da tradição cristã. Eva fechou-se à palavra. Maria abriu-se completamente a ela. Eva duvidou. Maria acreditou. Eva introduziu a desobediência. Maria tornou-se caminho de acolhida da salvação. Assim, Maria não é apenas uma figura devocional. Ela ocupa um lugar profundo no mistério da redenção. O Papa afirma ainda que Maria concebeu Jesus primeiro na fé e depois na carne. Essa frase é muito importante espiritualmente. Antes de gerar Jesus no ventre, ela acolheu a palavra no coração. Também a Igreja só poderá gerar Cristo no mundo se primeiro escutar, acolher e viver o Evangelho profundamente. A fé nunca é algo puramente interior ou abstrato. Francisco recorda que acreditar em Jesus significa oferecer-lhe a própria vida, as mãos, os pés, os pensamentos, o coração. A fé verdadeira transforma a existência concreta. Maria colocou toda a sua vida à disposição de Deus. Por isso, tornou-se a serva fiel do Senhor. No mundo onde tantas pessoas vivem uma fé apenas cultural ou superficial, Maria nos ensina a dimensão concreta do discipulado. Ela não apenas ouviu a palavra, colocou-a em prática. Sua fé tornou-se serviço em Nazaré, presença em Caná, fidelidade no Calvário, oração no cenáculo. O Papa também apresenta Maria como mulher peregrina da fé. Isso é muito belo. A fé não é algo estático, é caminho. Maria precisou avançar pouco a pouco, muitas vezes sem compreender plenamente os acontecimentos. Ela caminhou na obscuridade, guardando tudo no coração. Assim também acontece conosco e com a própria Igreja. Há momentos em que a fé parece clara e luminosa, em outros tudo se torna silêncio e escuridão. Maria conheceu essa noite da fé, especialmente aos pés da cruz. Ali parecia que todas as promessas tinham fracassado, e no entanto ela permaneceu firme. O Papa usa uma imagem muito bonita. Maria foi a pequena chama acesa na noite do Sábado Santo. A Igreja também vive muitas noites, perseguições, crises, pecados, escândalos, divisões, cansaços espirituais. Contudo, Maria continua sendo para a Igreja esta chama humilde da esperança. Ela nos recorda que Deus nunca abandona o seu povo e que a ressurreição sempre chega depois da cruz. Francisco pergunta: como está a nossa fé? Esta pergunta precisa ecoar profundamente em nós. Temos uma fé apenas para os momentos fáceis? Ou uma fé capaz de permanecer nas noites da vida?
A fé mariana não é triunfalista, é uma fé humilde, perseverante, silenciosa e fiel. Maria torna-se assim o ícone da fé da Igreja. Tudo aquilo que a Igreja é chamada a viver encontra nela seu modelo perfeito. Escutar a palavra, acolher Cristo, caminhar na esperança, permanecer firme na cruz e esperar na ressurreição. Onde Maria está presente, a fé permanece viva. Ao final, compreendemos que Maria não apenas acompanha a Igreja, ela ensina a Igreja a acreditar. Em suas mãos maternas, aprendemos a confiar novamente, a recomeçar depois das quedas e a caminhar sustentados pela graça. A fé de Maria continua iluminando o caminho dos discípulos de Jesus até os dias de hoje. Maria de Deus, Maria da gente, Maria da singeleza da flor, vem caminhar, vem com teu povo, de quem provaste a dor. Hoje falaremos sobre Nossa Senhora do Caminho. Este título mariano é menos conhecido que outras devoções, porém possui um significado espiritual muito profundo. Ele nasce da contemplação de Maria como mulher peregrina, companheira de caminhada e presença fiel ao longo da história da salvação. Mais do que estar ligado a uma grande aparição específica, esse título foi se fortalecendo a partir da experiência de fé do povo e da leitura da própria vida de Maria nos evangelhos. Quando olhamos sua trajetória, vemos uma mulher sempre em saída, uma mulher que vai apressadamente ao encontro de Isabel, que percorre a estrada até Belém, que foge para o Egito para proteger o menino Deus, que acompanha Jesus em sua missão, que faz o caminho da paixão e permanece firme junto à cruz, que caminha com a comunidade dos discípulos iluminada pela luz de Pentecostes. Maria é aquela mulher que não fica parada. Ela escuta a palavra, levanta-se e segue adiante. Maria nos conduz ao Evangelho. Ela abre trilhas mostrando que Jesus é o verdadeiro caminho. É Ele a fonte da vida em plenitude. E é nossa adesão ao seu projeto de amor e libertação que vai nos conduzir ao Pai. Um fato curioso é que nos Atos dos Apóstolos, antes de os seguidores de Jesus serem chamados de cristãos, eles eram identificados como pertencentes ao caminho. O nome cristãos só aparece mais tarde em Antioquia. Antes disso, a comunidade era reconhecida por um jeito de viver. Naquela época, chamar alguém de pessoa do caminho significava reconhecer que ela seguia a proposta de Jesus. Assim, o caminho na Bíblia é mais do que estrada, é direção, é projeto de vida, é escolha. Os primeiros cristãos eram conhecidos não apenas por suas palavras, mas pelo modo de caminhar. Eles partilhavam os bens, cuidavam dos pobres, rezavam juntos, acolhiam e testemunhavam uma palavra. Na oração de hoje, peçamos a Nossa Senhora a graça de nos colocarmos sempre a caminho do encontro com o outro, caminho do serviço e da gratuidade, caminho da compaixão, da ternura e do compromisso com a vida e a justiça. Nossa Senhora, fortalecei nossa caminhada no seguimento de Jesus. Senhora de todos os caminhos, Senhora da esperança, estrela que é luz da caminhada, vem mostrar-nos, ó Mãe, a estrada. Maria, Mãe de Deus em nossa Mãe, caminhaste rumo ao teu Senhor, vem mostrar nosso caminho, para que ninguém ande sozinho.
Neste dia, peçamos à Virgem Maria que fortaleça nossa fé e a fé de toda a Igreja, que ela nos ajude a permanecer firmes nas horas das provações, a confiar mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus e a caminhar sempre sustentados pela esperança do Evangelho. Peçamos então à Virgem Maria que interceda por nós e nos ensine de fato a caminhar confiando em Deus. Ó Maria, Mãe da Fé, ensinai-nos a caminhar confiando em Deus. Quando vierem as dúvidas, sustentai-nos com a vossa esperança. Quando vierem as noites da vida, mantende-nos acesa em nós a chama da fé. Desatai os nós do pecado, do medo e da incredulidade. Conduze-nos ao coração misericordioso do Pai. Fazei da Igreja uma comunidade fiel, humilde e perseverante, capaz de testemunhar Jesus ao mundo. Ó Mãe da Igreja, permanecei conosco em nosso caminho, até o dia da plena alegria no reino de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Maria, mulher da fé e mãe da Igreja, caminhe conosco e fortaleça o nosso coração. E que desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Povo de Deus foi assim, nem montanha ou distância qualquer me impediu de servir e sorrir. Visitei com meu Deus fui irmã, Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender desapego, bondade, teu sim, e acolher o teu filho que te